Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento de James Swartz. No último encontro, a gente estava... Na verdade, o James ele começou a discorrer vários assuntos sobre um e-mail que ele recebeu. Então, ele levantou ali vários tópicos, né? E o último tópico que a gente viu, o penúltimo, é na página 31. É, vamos ver aqui o que ele vai discorrendo. Ele está discorrendo um monte de tópicos, às vezes, que não tem uma relação muito direta um com o outro. Aí ele agora vai parar nesse aqui, ó. A iluminação liberta o ser da busca por segurança, prazer e virtude. Aí vem aquela pergunta assim, mas por que liberta o ser? Né? Na verdade, a iluminação ela não libera, ela não é a libertação da personalidade. Então, você é o ser, só que você está se tomando por uma entidade, né? Uma entidade experienciadora, que busca segurança, prazer e virtude, que são as três buscas materiais que o Vedanta enumera logo no começo. Então, na verdade, é uma libertação de você ser, né? Você vê que você é sempre livre, muito embora as características e os objetivos mundanos da personalidade. É isso que ele está querendo dizer. Então, o que é libertado é você ser mesmo. Você está liberto, não obstante a personalidade, né? Você está nessa configuração agarrado com uma personalidade. Como está achando que é uma personalidade, como está achando que os seus sistemas de experimentação, corpo e mente, são a sua personalidade, são a sua identidade, então esse conjunto precisa de liberação, né? A parte ânima, a parte vivificante desse conjunto é você. Então, está certo, não está errado dizer que a iluminação liberta o ser da busca por segurança, prazer e virtude. Liberta o ser que está se tomando está tendo como sua identidade uma personalidade. Então, essas figuras de linguagem, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não se confundir, né? Mas quando o que está acontecendo ficar claro, você começa a entender. São vários modos de falar a mesma coisa. É como se você dissesse assim, é a libertação, muito embora, né, a busca da personalidade por segurança, prazer e virtude. Pode falar assim também. As palavras imediata e sólida, usadas acima, né, no e-mail, ou seja, são convicções imediatas e sólidas, né? A convicção, a compreensão de que eu sou o ser. Por que ele diz que é imediato e sólido? Imediato porque não importa a experiência que está ocorrendo, isso é o que vem na frente, é o que vem de mais significativo. E sólido porque é inabalável, não obstante qualquer experiência que ocorra. Então ele escreve aqui o que quer dizer, né, as palavras imediata e sólida, usadas acima, significam que medos e desejos vinculativos foram neutralizados pelo conhecimento e que a busca por segurança, prazer e virtude não está mais ativa, né, embora seja um programa na personalidade. Só que, muito embora às vezes esse programa comece a rodar, ele não é mais levado em consideração. É aí que fica cada vez mais claro que o ser não é nada disso e que mesmo esses programas não são pessoais e que mesmo os desejos e medos vinculativos também não são pessoais.
eles batem na personalidade, só que não rodam em virtude do conhecimento do ser e por causa dessa compreensão imediata e sólida que neutraliza qualquer ação das vássanas vinculativas na experiência. Então, o que, que acontece com o ser? O ser deixa a experiência correr livremente, né, de modo adequado, conforme a compreensão agora de que trata-se do ser, né, no ser, experienciando como ser, a experiência corre solta, por isso que se diz, que a gente já falou várias vezes aqui, que uma vez que a iluminação ocorra, é a primeira vez que ocorre uma liberdade para que a humanidade dessa experiência seja vivenciada sem esse monte de empecilhos ligados a medos e desejos vinculativos, né? Se você disser que está iluminado, mas continuar a busca e se agarrar aos objetos, você não está iluminado, é simples assim, né? A experiência corre, ela não é mais importante para você, né? Você não está mais regido por expectativas. Sempre que você estiver reparando que alguma expectativa sua em relação a algum objeto está muito ativa, vamos ser mais simples, vamos supor que ela esteja de fato ativa, isso quer dizer que o conhecimento não está firme nem sólido, né? Isso realmente não fica mais relevante. Você pode até saber quem é intelectualmente, ou seja, na pura compreensão, né? Em decorrência de uma constatação, mas não sabe de fato quem você é, porque isso não está se refletindo na vida ordinária do Jiva. Então, como sempre, quem quiser comentar alguma coisa. Ô, Alex, é bom você frisar aí a questão das meras preferências, né? Quer dizer, a pessoa não está dependente de gostos ou desgostos, mas que as preferências surgirão como condicionamentos mesmo, né? Eu gosto. Eu não dependo, não preciso daquilo lá, do objeto. Mas é uma mera preferência. Se não acontecer, tudo bem. Isso, é exatamente isso. Quando o indivíduo bota medo e desejo vinculativo, essa palavra vinculativa, ela denota uma identidade, né? Então, o indivíduo ele está identificado com um desejo e com medo. O que o Marcelo está dizendo é que os desejos, né, e os medos não vinculativos são partes inerentes da experiência humana. Ah, o que é um medo não vinculativo? O medo não vinculativo inerente à experiência humana é você sair da frente de um ônibus em movimento. Não, você possui medos que têm a ver com a manutenção do teu sistema. Então, é um medo prudente, é um medo favorável à manutenção da sua vida. Aí é um desejo, né? O indivíduo ele gosta muito de comer um determinado prato ou de fazer um determinado programa. Quando isso é vinculativo, o indivíduo fica completamente dependente da realização disso, ou seja, isso vai ter um efeito muito forte no humor dele. Agora, quando esse desejo não é mais vinculativo, ele deixa isso correr solto. E se for o caso de satisfazer um desejo, ele pode usar um desejo que, de repente, não é nem tão importante para ele, ou abrir mão dessa preferência, porque não tem problema, é meramente uma preferência. É bom notar isso que o Marcelo está falando, porque o indivíduo vai, às vezes, achar que quem está iluminado não tem medo e desejo nenhum. Não, não é verdade. Não é verdade. Há medos que é prudente você ter, né? Você não vai se meter em confusões, você vai evitar a companhia de pessoas tumultuadas que acabam te criando problema. O que é? Você tem um medo prudente, um medo inerente ao campo dármico, de modo que você continue atuando, né? Você não entra em risco. E a vida é desejo, né? O Jiva ele se move, desejo aqui, desejo ali. O importante é que esses desejos não estejam configurando uma identidade para o Jiva, né? Eles podem ter preferências, mas não são o fundamental, né? Então, essa diferença é muito bem colocada, porque às vezes a pessoa ela faz uma ideia daqueles iluminados, né, que aparecem nas fábulas e nas histórias e nos mitos indianos. O indivíduo fica sentado embaixo de uma árvore, aí ele diz assim: esse é o modelo certo do iluminado. Então, se eu quero comer um bolo de chocolate, então eu perdi. Não, você não perdeu. Mas se você ficar muito chateado, né, pelo fato de não ter comido bolo de chocolate, ou não estar no emprego dos seus sonhos,
então quer dizer que você ainda está balançando de acordo com os ventos do Sansara, né? E, portanto, não dá para dizer que o seu conhecimento é firme e sólido. Tá? Tem que desmistificar essas coisas, né? A vida do Jiva, inerentemente, ela trabalha com medos e desejos. Tá? E o Jiva Mukta, ele não tem mais vínculo de identidade com esses medos e desejos. Né? Então, é sempre bom fazer essa ressalva para que a gente não fique repetindo mitos, né? Ah, então, quando não acontecer mais nada comigo, eu vou ficar parado no lugar e aí eu sei que está tudo certo. Não tem nada a ver, né? O indivíduo pode estar parado no local e a mente dele pode estar um tumulto, onde ele está travando um duelo feroz contra um monte de desejos e imagens vinculativas. Então, esse indivíduo está tão liberado quanto uma pessoa que está correndo atrás do tempo, querendo arrumar uma vida conforme o gosto dela, conforme a idealizada por ela. Né? Só que um está buscando isso na prática e o outro fica só girando na mente, mas o efeito é o mesmo. É muito bom isso aí, é verdade. Tem que ter sempre cuidado com isso. O Vedanta, como sempre, desmistificando, né? Um monte de conceitos heróicos, né? Míticos, sobre como se a iluminação fosse uma coisa supra-humana. Não, claro que não, né? Está ao alcance de todos. O que, em geral, não ocorre é interesse suficiente para que o Jiva leve a cabo as tarefas de desidentificação que ele tem que dar andamento, né? Ele não investiga, né? Prefere não investigar, acaba cuidando de outras coisas, acaba cuidando de vínculos realmente, né, identitários com a segurança, com o prazer e com a virtude. Então, ele continua aqui. Experiência espiritual não é um meio de conhecimento. Aqui é apanhado no estrito senso. Ah, então eu tive uma experiência tal, fiquei envolvido numa imensa onda de amor, fiquei horas nisso. Ou então tive um poderoso insight de que tudo ocorre por si mesmo, né? Como se eu estivesse vendo que as coisas não têm um autor, isso durou um tempo. A experiência em si não é um meio de conhecimento. Entretanto, o modo como você introjeta, compreende e assimila a experiência pode ter o valor de um meio de conhecimento, né? Então, depende da interpretação que você dá, do modo como você aborda a experiência que você teve. Aí ele vai dar uma coisa aqui muito prática, né? Se você está no meio de uma epifania não dual, qualquer uma dessas que a gente falou, o ser não aparece de repente, claro, né? O ser nunca vai aparecer e desaparecer. E muito menos vai dizer para você: ei, buscador, preste atenção, o que você está experienciando é você, embora pareça ser um objeto. Essa seria a leitura adequada. O James está brincando aqui, está fazendo a caricatura do ser, mas se você aprender isso de uma experiência, sim, né? Só que não é assim que ocorre, né? O que você está experienciando é você, embora pareça ser um objeto. Estou lhe dizendo isso para que você não tente repetir essa experiência quando ela terminar. Se você estiver se perguntando o que fazer dessa experiência, eu vou lhe dizer agora. Significa que você é a consciência plena e completa, sem ação, sem preocupação, e é comum, é ordinária, assim como eu, ser, você é o ser, você sou eu. Quer dizer que daqui para frente você não irá desejar nem temer nada, pois nada pode acrescentar ou tirar algo de você. Se quando essa experiência se esgotar, você procurar tê-la de volta ou fazer algo com ela, você não assimilou, né, devidamente o significado de minhas palavras, boa sorte. Isso aqui seria o que o Jiva diria para ele mesmo, né, tocado pela revelação, né, do ser numa experiência dessa, né? Se o indivíduo puder sair de uma experiência tendo como isso uma compreensão profunda, né, inalienável dele, sim, a experiência serviu, mas é claro que ela teve que ser mediada por uma espécie de introjeção, de compreensão. Isso quer dizer que, muito embora uma experiência dessas, uma epifania dessa fosse incrivelmente espetacular, o que ocorreria com esse Jiva é que ele estaria, sobretudo, em compreender o que é aquela experiência e não ser carreado por ela para entrar no êxtase, né, de epifania, no êxtase místico. Por exemplo, Ramana, né? Ramana, ele entrou numa experiência e ele ficou interessado na compreensão da experiência. O que a experiência estava mostrando para ele?
né? E não achar legal que ele estava vendo que o corpo dele estava morrendo e ele não ia morrer. Não, ele perguntou o que é que não morre. Ele investigou a experiência. Então, se você pudesse investigar uma epifania e sair com essa conclusão, estaria ótimo. Mas, em geral, não é assim, né? Uma epifania não dual, ela arrasta o indivíduo, né, para um oceano de êxtase, muitas vezes, né? Agora, é como James continua aqui. O ser não vai dizer isso, porque o ser vê você como a plena e completa consciência. É uma brincadeira que ele fez. As crenças e opiniões que você foi acumulando durante sua vida não irão ajudar a interpretar suas epifanias também, porque você juntou essas crenças, né, e opiniões quando era ignorante sobre quem você é. Você as verá como quiser ver e não como elas são. Conhecimento é ver as coisas como elas são e não como elas aparecem para você. Portanto, para obter iluminação, você precisa se livrar da ignorância do ser, você precisa se livrar do fato de que você não se vê como ser, e sim como algum objeto, mente, as flutuações da mente, o corpo, etc. E para fazer isso, é necessário um meio comprovado de conhecimento do ser. Isso vai lhe ajudar a dar sentido ao que acontece com você, espiritualmente ou não. Né? Alguns indivíduos excepcionais passam por isso e introjetam isso. Eu já comentei aqui o poeta Sufi Hafiz, que ele bastou para ele um vislumbre de menos de um segundo do ser para isso introjetar profundamente na vida dele e mudá-la completamente. Naturalmente, Hafiz era um gênio espiritual, né? E, em geral, não é isso que acontece. Né? Como a gente comentou acima, uma epifania acaba arrastando o Jiva para um estado que ele chamaria de supraconsciência, porque ele entende como consciência a consciência ordinária dele, de Jiva, os quereres e medos de uma mente comum. Por isso que você vê descrições, né? O meu caminho até a supraconsciência, e muitas vezes outros modos de descrever esses acontecimentos que acabam criando uma certa confusão, tá? Então isso tem que estar bastante claro. Não é comum numa epifania o indivíduo sair com esse conhecimento que o James brincou aqui, como se tivesse o ser falando com você. Não é comum, né? Então veja bem, né? Já não é comum um Jiva se interessar por isso. Dos que se interessam, poucos se dedicam ao conhecimento. E desses poucos, né, que se interessam no geral, pouquíssimos teriam uma epifania e seriam capazes de sair com esse conhecimento, como Ramana, como Hafiz e alguns outros. Por isso que ele está sempre reafirmando a importância de você ter um conhecimento de modo que você tenha uma interpretação boa da experiência que você está tendo ou que você teve. Né? Se o conhecimento que você tem da escritura ele corroborar o que está ocorrendo na experiência, você consegue absorver isso como conhecimento. Então, deixa de ser uma experiência de epifania, você descarta o impacto pessoal que teve em você e você sai dali com conhecimento. Por isso que é importante ter um meio de conhecimento. Ele vai, inclusive, ajudar a pessoa, se for o caso, a sair de uma experiência dessa mais reforçada da verdadeira natureza dela do que se não fosse. Mas é claro que ela vai estar vendo que essa experiência está aparecendo como um objeto para ela. Né? Isso vai estar indicando para ela a ilimitação que ela é. Né? Então, se essas experiências indicarem a ilimitação que você é, então tá ótimo. Se você conseguir introjetar isso de modo a virar o conhecimento sobre você, melhor ainda. Eu me lembro que eu li no texto que uma yogi muito experiente e muito familiarizada com vários estados alterados mentais, né, induzidos pelas práticas yógicas, foi ouvir o James e no final das exposições do James, ela chegou para ele e disse assim: Ô James, o que é isso que me acompanha em qualquer estado mental que eu adentre mediante técnicas iógicas? Eu noto que é sempre o mesmo, mas as experiências mudam. E o James disse: Isso é você. Isso interessou tanto a ela se dedicou profundamente a assimilar o conhecimento do Vedanta e ela acabou saindo dali em pouco tempo, um mês e pouco, saiu realizada dessas investigações que ela fez. Então, ela soube aproveitar as experiências, os objetos egóicos, né? Os objetos iógicos que estavam aparecendo diante dela, estados modificados mentais, né? Estados muito sutis,
experiências de epifania, e ela viu que era ela mesma. Né? Ela é que estava ali onde aquela experiência estava ocorrendo. Isso que está sempre acompanhando e vendo a experiência é ela mesma. Né? E toda experiência cabe nisso que você é, porque você é a própria ilimitação. Então, para ela, ela conseguiu assimilar isso. Isso não é comum, né? Uma pessoa com viés experiencial subitamente mostrar um interesse enorme em tentar compreender alguns constituintes dessa experiência, inclusive esse componente não objetal que era ela mesma, né? Que estava sempre presente. Aí o James ele vai bater numa coisa que é muito mal compreendida, né? Muitas pessoas veem esse recurso que o Ramana Maharishi apontou, né? Quem sou eu? E acham, né, erroneamente, claro, não estão bem orientadas, elas ficam achando que investigar a investigação do ser, né? Ou seja, você investigar o que que o ser é, parece um contrassenso, mas a gente começa assim, né? Eu vou investigar o que que o ser é, né? Então você primeiro vai partir de recursos objetais. Um dos recursos objetais que o Raman usava era uma pergunta, logo um vriti mental, logo que um pensamento, logo que um esforço da própria mente de trabalhar de modo discricionário, com discernimento. Afinal de contas, quem sou eu? Essa era a pergunta que o Ramana estimulava os seus ouvintes a fazer. O problema é que muitas pessoas acham que essa pergunta vai ser respondida pelos recursos que a pessoa tem na mente. Esse é que é o problema. Então, elas imaginam uma resposta, um símbolo, uma experiência. E não é nada disso. Na verdade, essa pergunta, quem sou eu, ela visa eliminar, vamos dizer assim, dissolver esse perguntador em algo indiferenciado e familiar, né? Que as pessoas chamam, olha, isso é o silêncio, o que é um nome figurativo também, tá? Não está se referindo aqui ao silêncio de palavras, né? Não é isso. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está querendo dizer o silêncio de onde tudo emerge. Por que silêncio? Porque não é conceitual, porque ele não está limitado por nenhum adjunto. Você pode fazer isso hoje em dia com o Vedanta. Você pode usar essa pergunta, quem sou eu? E você vai ver que você não consegue obter resposta. Né? Essa pergunta se dissolve em você mesmo, se você fizer essa investigação bem. Você pensa na pergunta e fica com ela, não fica repetindo ela, você contempla ela. Você nota que ela é impossível de ser respondida de um modo cognoscível, de um modo através da cognição. Por isso que às vezes as pessoas dizem: ah, não adianta porque a mente não vai responder, não é um trabalho da mente. Usando essas linguagens que trabalham com muita aproximação, né? Vamos ver o que o James escreve. Investigação do ser não significa perguntar quem sou eu. Não significa porque sabemos a resposta. Se você tiver uma dúvida, uma olhada rápida na escritura vai tranquilizar sua mente. O que a escritura diz? Toda escritura do Vedanta diz logo o que você é. Você é a consciência. Você não é a pessoa que você foi levado a acreditar que é, né? E a sua consciência é o quê? É ilimitada. Se ela é ilimitada, ela não tem nenhum atributo. Se ela não tem nenhum atributo, ela é indescritível. Você não consegue descrevê-la. A investigação do ser é um corpo de conhecimento sistemático e comprovado que olha a experiência e o conhecimento do ponto de vista da consciência e de todos os pontos de referência básicos do samsara. Lembra que o Krishna dizia que o verdadeiro conhecimento ele trabalha nas duas ordens de realidade? Ele trabalha no campo do conhecimento, no campo da experiência, e ele trabalha naquele que é o conhecedor do campo. Esse é que é o ensino completo. Por isso que ele escreveu aqui. A investigação do ser ela te mostra como olhar do ponto de vista da consciência, do qual a maior parte de nós não está acostumado,
e faz você estudar meticulosamente a sua experiência do samsara para ver se na própria experiência você consegue afirmar o que você está vendo, né? E muitas vezes a gente não consegue, né? Quem já viu a descrição de como a gente vê objetos no Panchadasi, a gente sabe que um estudo meticuloso dessa experiência mostra que você, na verdade, não vê, você não apreende um objeto com a mente. O que você apreende é um pensamento representativo do objeto. Então, esses modos de investigar a sua experiência no Sansara mostram que as conclusões, né, habituais do Sansara não são válidas. É isso que ele está querendo dizer, né? Por isso que o conhecimento tem que ser sistemático e comprovado, para eliminar os vieses pessoais e tirar dali uma ferramenta que todos podem usar, independente de suas aptidões. Tem pessoas que têm aptidões para entrar em samadhis, outras têm aptidões para ter epifanias. Não é nada disso. O Vedanta trabalha com o estado de vigília ordinário, fundamentalmente. Fundamentalmente, ele é aplicável por qualquer pessoa interessada, né? Esse que é o importante. Aí, como é que funciona na prática esse ponto de vista da consciência? Olha só, vamos falar aqui algo que o Vedanta traz no começo, que o Apontar Direto também comenta, né? O Apontar Direto usa esse artifício do Vedanta. O Vedanta, ele muitas vezes, ele faz você olhar do ponto de vista da consciência. O que o Vedanta está fazendo? Ele está forçando o seu intelecto. Ele está forçando o seu corpo de discernimento. Ele está perguntando para você assim, ele vai e afirma para você na escritura, você é a consciência não dual, você é ilimitado e só existe você. Todo o resto é uma aparição em você. Aí ele diz assim, agora olha a sua relação com os objetos desse ponto de vista da consciência. Desse ponto de vista, os objetos estão lá, tá? E você está aqui, um definindo o outro como sendo um objeto em relação ao outro. Ou seja, se eu estou aqui, o objeto está lá, e a prova de que o objeto está lá, que eu estou aqui, esse ponto de vista, ele é o ponto de vista da manifestação, do indivíduo que se toma por um ponto focal, por um objeto. Mas se você se olhar como a consciência é ilimitada, os objetos estão lá porque você existe. Então, o que o Vedanta vai fazendo? Ele começa a forçar o seu raciocínio. Ele começa a dizer assim: você já parou para aventar essa possibilidade? Sendo você consciência, os objetos estão ocorrendo em você, inclusive esse percebedor do objeto, que você chama de eu. O que o Vedanta está fazendo? Que mesmo que isso não esteja claro para você como conhecimento direto, ele está trabalhando você com conhecimento indireto. Ele está botando em xeque a sua identidade como uma pessoa que está vendo objetos. Ele está dizendo, não é nada disso. Você é aquele onde esse vedor e o objeto visto são ambos projeções da consciência que você é. Isso começa a mexer com o modo da mente do investigador funcionar. Por isso que é interessante o indivíduo aproveitar o conhecimento indireto que o Vedanta vai trazendo, porque ele faz com que o modo de pensar do Jiva vá se modificando e fique um modo cada vez menos agarrado no resultado da experiência, no envolvimento com a experiência. Por isso que é interessante o indivíduo realmente acompanhar o Vedanta passo a passo. Quando eu falo passo a passo, é tomá-lo como um todo, para que você possa aproveitar o trabalho do conhecimento indireto que ele está dando. Quando uma escritura diz para você, você é consciência, ela está te dando conhecimento indireto. Isso ainda não está claro para você, ainda não virou um conhecimento sólido, firme. Em última instância, talvez não tenha ocorrido nem um vislumbre, né, uma revelação do que você é, mas você pode se agarrar nesse conhecimento indireto e pode começar a brincar de ver o mundo através desse conhecimento indireto seu como consciência. Pô, não vou morrer nunca, porque eu nunca nasci. Olha que questão interessante, né? Eu nunca nasci. E as pessoas dizendo que tem nascimento. A sua mente começa a ser moldada de uma outra forma, né? Por isso que ele está dizendo aqui, sabemos a resposta, né? Mesmo que seja conhecimento indireto, a resposta está vindicada em qualquer escritura do Vedanta. Você é a consciência ilimitada.
sem atributos, sem ação. Você não começa, você não dura e você não termina. Logo, você não nasce e não morre. É essa jogada que o Krishna tentou fazer com a Arjuna, porque o principal tópico ali não era dar literalmente uma aula enorme sobre autoconhecimento, era travar uma guerra. Mas como o Krishna notou que o general do exército empacou naquele assunto, ele tentou primeiro entrar com o apontamento de uma vez só. Não se preocupe, ninguém nunca nasceu, ninguém nunca vai morrer. Faça o que você tem que fazer. Mas como não deu certo, então ele teve que entrar no ensinamento e encontrar as vasanas vinculativas do Arjuna. O Arjuna acabou encontrando as vasanas dele e anulou elas, pelo menos naquele momento, com autoconhecimento. Depois a pessoa segue o Mahabharata e vê que a coisa não estava tão estável assim. Mas, para todos os efeitos, ali funcionou muito bem. Então, a investigação do ser é um corpo de conhecimento sistemático, comprovado, que olha a experiência e o conhecimento do ponto de vista da consciência, né, e de todos os pontos de referência básicos do Sansara. Por isso que tem tanta escritura tratando de tanta coisa. Elas tratam da existência, elas tratam de objetos, elas tratam dos envoltórios, né, que o Jiva vai tendo, o envoltório prânico, o envoltório do corpo de comida, o Ananda Maya Kosha. Para que ela usa esse monte de recursos? Para ir desidentificando o Jiva, né, de todos esses montes de recursos de identificação que o campo dármico Kimiti oferece para ele. Né? Por isso que tem todos os pontos de referência básicos do Sansara. Se você é uma criatura que está muito acostumada a se sentir vivificado pelas suas experiências energéticas, o Vedanta vai dizer, não, você não está limitado por isso, isso é o Pranamaya Kosha. Né? Isso é um corpo energético que aparece, né, dá efeitos energéticos, depois para. É o mesmo corpo que te dá esse tipo de vivência, é o mesmo que acende o fogo do teu estômago, é o mesmo que faz com que você respire, excrete. Né? Então, o Vedanta ele vai explorando todos os ângulos. No Drigdrisha Viveka, quem vê, quem é o vedor? Aos poucos ele vai regredindo até te mostrar que o vedor, o último vedor, aquele último que sabe, né, ele é indefinível. Ele não está definido por nada. E com milhões de recursos de todas as escrituras. Ah, então eu tenho que ler todas as escrituras para saber quem eu sou? Claro que não, pelo amor de Deus. Você vai, né, investigando seriamente cada escritura, os comentários, até que de uma hora para outra, de repente, isso passa a ser um conhecimento direto. Né? Não tem essa coisa de escada. Você não vai criando uma escadinha. Mas é claro que tem um básico que você tem que entender, até para compreender o que você está lendo na escritura. Né? O, né, essa investigação do ser, ela não descarta sumariamente a experiência e o conhecimento como ilusões. Muito pelo contrário, ela vai lhe mostrar que você é a totalidade. E se você não puder se ver assim, aí sim, é a coisa que o Arjuna tentou, quer dizer, que o Krishna tentou falar para o Arjuna, né? Você é a totalidade, você é limitado. Se você não conseguir se ver assim, aí a investigação do ser vai ir lhe mostrando como é que esse você que você acha que é se encaixa nessa totalidade. Você precisa de um guia imparcial e não da sua interpretação da experiência, né? Porque a ignorância pode fazer com que aquilo que é falso pareça real. Você é a última pessoa que deveria ser considerado um expert sobre quem é você. E essa frase deveria ser muito bem meditada por todo estudante de Vedanta. Vou repetir aqui. Você, devido aos seus condicionamentos sutis e ou densos, inclusive seus condicionamentos espirituais, é a última pessoa que deveria ser considerado um expert sobre você mesmo. Como se você dissesse assim, o que eu acho disso? De tudo isso, né? Qual é a minha opinião sobre o que o Vedanta está discorrendo aqui? Um estudante sóbrio ia dizer assim, eu estou me lixando para a minha opinião. Eu quero compreender o corpo do ensinamento. Isso é um estudante sóbrio. Eu não dou a mínima sobre o que eu penso sobre esse corpo de ensinamento.
O que eu quero é assimilá-lo. E se o que eu tiver que assimilar é contrário às minhas impressões pessoais, então, pelo bem do ensinamento, eu vou pegar as minhas impressões pessoais e vou desconsiderá-las, até que eu consiga assimilar esse corpo de modo íntegro, para que eu possa usá-lo. Por que eu vou assimilar esse corpo de modo íntegro? Para que eu o use, para que eu possa usá-lo na investigação, para que eu não vá atravessá-lo com um monte de conjecturas minhas que possam torná-lo incompatível, né? De modo que eu não consiga usá-lo. Entendeu? É isso aí o que tem que ser feito. Tá? Então, é isso mesmo. Você é a última pessoa que deveria ser considerado um expert sobre quem você é. Se você fosse um expert sobre quem você é, você já teria reparado que você é a consciência limitada há muito tempo e você não estaria aqui numa reunião de Vedanta, né? Afinal de contas, é o estudante que vai em direção ao método, né? O Vedanta não é um prosélito de si mesmo. Não fica dizendo, venham ver o Vedanta, eu vou libertar vocês. Não. O Vedanta não trabalha assim. Nunca trabalhou assim, nunca vai trabalhar desse jeito. Com o conhecimento, nenhuma experiência em particular é necessária. Necessária para quê? Para se obter esse conhecimento, porque ele não é um conhecimento baseado na experiência. Ele decorre, isso sim, quando você sabe que da experiência você não tem como ter esse conhecimento. E sim do estudo da experiência, que vai desvincular você de ser um experimentador e vai tornar você um conhecedor. O experimentador está interessado em obter resultados da experiência. O conhecedor não. Ele quer olhar aquela experiência sob o enfoque do meio de conhecimento usado aqui, que é o Vedanta. Existem outros meios de conhecimento. O Vedanta trabalha na experiência ordinária, os outros eu não sei muito bem. Tá? O Curso em Milagres trabalha basicamente nas projeções egóicas, né? E no que a gente chamaria de uma apresentação do que seria a Satya para você. Já o Dogen tibetano trabalha de outra forma, o taoísmo, a gente teria que entrar nesses, não é o nosso objetivo. Tá? Quando você tem o conhecimento do ser, você não se sente mais um experienciador. Pois é, né? Quando você tem o conhecimento do ser, o que é que você vai procurar na experiência? Né? Você não vai procurar aqueles resultados, porque você não está mais ligado no que os resultados da experiência podem te trazer. Você não se sente, quando ele fala você não se sente mais, é você não se compreende profundamente mais como experienciador ou fazedor. Você não se compreende mais como jiva. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você não se compreende mais como ser humano. Você se compreende como consciência. Você retorna, entre aspas, à sua identidade padrão. Né? É a volta dos que não foram. Já pensaram nisso? A história do Vedanta é toda essa, toda a história religiosa é essa, é a volta dos que nunca foram, só foram em sonho e ilusão, né? Você simplesmente resgata uma coisa que parecia ter se perdido no pesadelo do Sansara. Você retorna à sua identidade padrão, é aquele que vê, né? O ver aí, aquele que sabe, aquele que tem o conhecimento de si. É isso que quer dizer esse ver aqui, ó. Ele tem o conhecimento de si. Para ele, tudo que aparece, aparece como ele mesmo, como projeções dele mesmo, né? É aquele que vê a pura consciência. É como ser uma testemunha da experiência. Agora ele está falando em termos práticos. Como é que isso funciona na prática? Enquanto ainda não está claro que a própria experiência sou eu. Um bom recurso é você fazer a analogia com esse testemunhar da experiência. Na experiência, você consegue encontrar esse campo em que é você mesmo, né? Que está aparecendo como você mesmo, esse campo indissociável de você, no qual tudo aparece. Você consegue isso. Com insistência, você consegue. Na experiência ordinária, vai ficando claro. Você pode dizer isso. É como o quê? É como se fosse essa testemunha da experiência. Você vê uma parte sua envolvida com a experiência, mas sabe que está isolado da experiência e seus efeitos. Vocês já tiveram sonhos assim, onde você se vê de longe?
Muitas pessoas já tiveram sonhos assim, né? A entidade sonhadora aparece como objeto, no campo percebido como você. Aí você se lembra, você que engraçado, né? Eu me vi à distância, parecia um personagem de um filme, né? É como assistir um filme. Você sabe que não é real, mas mesmo assim você aprecia esse filme. Isso é o que quer dizer conhecimento do ser. Não é que nem o conhecimento de uma situação, uma pessoa, um fato, que podem se modificar, né? Não é que nem o conhecimento de uma situação, uma pessoa, um fato, que podem se modificar. Isso é o que a gente conhece. A gente conhece. A gente conhece o conhecimento de uma situação, o conhecimento do próprio experimentador, né? O fato que o experimentador está vendo. Tudo isso pode se modificar. Não é como isso. Aí sim, ele vai usar uma palavra muito boa aqui, ó. É um senso duradouro de plenitude. Duradouro porque ele não começa e não tem fim. Porque aquele que vê o seu ser, você, o único ser que existe, ele é pleno. Pleno quer dizer completo, né? É, pleno quer dizer aquilo que não pode ser completado por nada. Nada acrescentado a ele vai modificar a sua completude. Há uma sensação muito real de que nada está faltando, que tudo é perfeito como é. Isso que ele está dando aqui é uma pista muito boa. Ó. É assim mesmo. Há uma sensação muito real, efetiva, que não se altera no decorrer do seu dia a dia, de que nada, absolutamente nada, está, na verdade, lhe faltando. E que tudo é perfeito como é. O que quer dizer que tudo é perfeito como é? Que as coisas são como são. Você não está brigando com a realidade. Você não está dizendo que a coisa deveria ser de outra forma. Esse pensamento de que deveria ser, ele some, ele desaparece. Isso não existe mais, ele some mesmo. Quando o indivíduo diz que a coisa deveria ser de outro jeito que não é, ele está trabalhando com expectativa, né? Eu espero que essas coisas não devem se repetir. Portanto, o que ocorreu não deveria ter ocorrido. Não, não é isso. Essa pista é muito boa. Se houver um pensamento aí que está dizendo que a coisa deveria ser diferente do que está se apresentando, não, aí tem que voltar, dar uma olhada e ver onde está pegando a coisa, né? Você está precisando investigar isso. Provavelmente tem um resquício de uma entidade usufrutadora por trás disso, né? Por que um Jiva diz que uma situação deveria ser diferente do que é? Por um motivo muito simples, porque essa situação não está lhe trazendo o que ele quer. E o que ele quer é dado o quê? Né, em termos de um Jiva Sansari? É dado pelos gostos e aversões, né, ambos vinculativos que ele traz em si, em decorrência da sua carga de vássanas. Então, são pistas muito boas. A sensação de que nada está faltando e que tudo é como é e que eu jamais diria que isso não deveria estar acontecendo. Pode ser que há coisas que não me agradem nessa situação, não tem problema, mas isso não quer dizer que não deveria estar ocorrendo. Olha que interessante isso. Tá? Ah, não, isso não deveria estar ocorrendo. Não, isso não me agrada, mas não quer dizer que não deveria ter ocorrido. Não é essa a questão. Tem que ter cuidado para não misturar esses dois vrites mentais um com o outro. Um vrite que você vê, por exemplo, uma situação que está claramente injusta, uma situação de conflito, uma situação adármica, que você diz, isso não deveria estar ocorrendo. Não, não é assim. Tá, isso ocorreu. Se isso é adármico ou não está no meu feitio, nas minhas preferências, o que eu posso fazer para que isso não se repita? Né? Eu tenho contato com uma pessoa que não é agradável, que ela é adármica, é inconveniente. Eu nunca vou ficar dizendo que aquela situação não deveria ter ocorrido. Simplesmente eu vou evitar ter contato, né, com ela. Doravante, eu vou evitar manter contato com essa pessoa. Isso é uma medida que pode ser tomada. Mas jamais vou dizer que aquilo ali deveria ter sido diferente. Tem que ter cuidado com essas sutilezas.
para você não ser apanhado em outras camadas de sobreposição de pensamento. Aí o jiva se perde de novo. Aí ele passa a viver como um jiva de novo. Mas não é isso, não é isso mesmo. Né? É bem preciso, a escritura é bem precisa. Quando ela é traduzida em palavras, assim como o James está botando, ela continua muito precisa. É exatamente isso aqui. Né? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o que a gente está falando, que a gente está falando coisas muito práticas aqui, né? A gente verifica na nossa experiência ordinária, né? É isso aqui mesmo. Você vai estar esquadrinhando a sua experiência e vai vendo como ela está lhe parecendo a você, né? Você não está interessado no resultado da experiência, você está interessado em estudá-la. Está vendo? É assim, assim. Como é que eu estou diante dessa experiência? Eu estou assim, assim? Tá bom. Eu estou assim, assado? Opa, tem umas pegadas aí ainda de uma entidade fazedora. Né? Ainda tem alguma identidade aí que está querendo algum benefício do mundo. Tá? Enquanto você quiser benefício do mundo, né, esse ananda, essa bem-aventurança contínua, esse estado de contentamento, que não é o estado, ele não vai ficar permanente. Não vai ficar permanente. Ele vai estar sempre sendo atropelado por um monte de predisposições sansáricas. Tá? Inicialmente, esse não estado, esse contentamento contínuo, ele é muito delicado, né? Muito delicado. Depois ele vai ficando muito patente, mas de uma certa forma ele tem que ser cultivado. Como é que ele vai ser cultivado? Vai ser cultivado com os recursos que o Vedanta dá para a pessoa. Né? Muitas pessoas entendem, compreendem profundamente quem são elas, mas faltam essas estabilizações. Né? O Vedanta não só ele facilita que a revelação lhe ocorra, como também ele lhe dá um monte de recursos para que isso fique estabilizado. Ou seja, para que você consiga encontrar as vasanas vinculativas que ainda estão, de modo subreptício, se imiscuindo, né, na sua identidade última como ser, como consciência. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Está dando para vocês pegarem esses andamentos aqui do texto, o que a gente vai falando em cima? Boa Qualquer noite, dúvida? Alex. Tudo bem? Ô, Silvio, tudo bom? Tudo bem? Diga. Tudo bom? Bom, Tudo bem? Não tenho uma pergunta, mas só vou falar uma coisinha. Essas vacinas vinculativas aí, É, realmente eu tenho passado por um momento realmente de vacinas bem vinculativas, mas estou tentando trabalhar essa questão e graças aos estudos aí. Obrigado, hein? persista, é isso mesmo. O importante é que você já identificou elas. Esse é o passo inicial. Já identifiquei, já vi o efeito que dá. Então, agora, né, com o conhecimento da escritura, eu começo a contrapor, né, as noções das escrituras ao que essas vacinas representam. É importante é isso. Já está bom, Silvio, já pegou, já identificou. Muitas vezes os estudantes têm dificuldade de identificar essa vacina. Se identificou, já é 90% do caminho. Agora é só aplicar o meio, né? A gente aplica o sistema, né? O método. Então, agora a gente vai para o próximo tópico, né? A experiência produz apenas conhecimento relativo que é sujeito à negação. Ele está aqui comparando com o conhecimento de quem você é. O que ele está querendo dizer aqui? É que, pelo experimentar, pela ação, eu não consigo produzir conhecimento absoluto. O único conhecimento que existe realmente é o absoluto, é aquele que se refere à sua natureza. O conhecimento experiencial, obtido em Nietzsche, ele vai produzir um conhecimento de Nietzsche, um conhecimento impermanente, que qual você pode negar. Agora, o conhecimento da sua identidade última, verdadeira, ele é inegável, porque ele está fora do âmbito da experiência, então ele está fora do âmbito da negação. Ele basta a si mesmo. Um outro modo de olhar isso é dizer que a experiência não tem como produzir o conhecimento autoluminoso, autoevidente do que você é. Né? Ele faz aqui uma analogia, né? O açúcar é sempre doce, o fogo é sempre quente.
A água é sempre molhada, usando exemplos corriqueiros. O ser é sempre consciência plena e completa, sem ação. Informação, que o Vedanta chama de conhecimento relativo, é sujeita a correções, pois está condicionada por vários fatores mutáveis. Assim sendo, você nunca pode contar com ela para fazê-lo feliz ou para remover o sofrimento. A experiência só produz conhecimento relativo, porque está sujeita a mudanças contínuas. Você pode saber que sua namorada o ama ao sair para o trabalho de manhã, mas quando volta para casa à noite, esse conhecimento pode não estar correto. Tudo isso é para tirar o jiva, né, o estudante, de alguma expectativa em relação aos frutos da experiência. Mas, nesse ponto, é interessante o estudante ver o que ele quer numa experiência. Quando o estudante está querendo numa experiência algo que é contínuo e permanente, o que seria meramente uma projeção do que ele é no mundo impermanente, a constância dele, do que no fundo ele sabe que é projetado no mundo impermanente, então ele está bom para entender isso. Porque se ele sabe o que ele quer, ele vai saber o que ele não quer. Ele não quer nada impermanente. E na experiência ele só vai encontrar impermanência. Isso quer dizer que não tem problema nenhum com a manifestação. Depende do que a pessoa está querendo. Por isso que uma pergunta básica é sempre essa: o que eu estou querendo mesmo? Né? Essa é a pergunta X de toda a questão. O que você está querendo é aquilo que vai mobilizar todo o seu potencial de seguir um desejo e ir atrás dele. A gente sabe, né, que uma das qualificações mais importantes que o Vedanta usa, né, para determinar se um indivíduo está apto ou não a entrar nisso, é o intenso desejo por liberação. Então, é um desejo como qualquer outro, só que todo galvanizado, todo apontado, né, unidirecionalmente só para aquele ponto de querer a libertação. Então, o indivíduo tem que ver. Se eu tiver na experiência, eu vou ter sempre um conhecimento relativo. Então, eu tenho que usar todo o meu desejo para transformar minha experiência num trampolim para a compreensão do entendimento da experiência como minha verdadeira natureza. Esse seria um dos modos de ter a visão final, né? Você vê uma experiência e você está vendo você mesmo aparecendo daquele jeito. É por isso que você não quer mudar aquela experiência do jeito que ela está ocorrendo, né? Você não vai ter culpa, não vai ter ressentimento, não vai ter remorsos, não vai querer que nada tenha sido diferente. Não quer dizer que vai se tornar uma pessoa passiva, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na experiência, o Jivamukta vai exercer espontaneamente, né, uma deliberação muito dármica, né? Em geral, muito dármica, com um uso muito refinado da capacidade de discernimento. Por isso que se diz, né, que uma pessoa dessa acaba ficando um sábio mesmo. Por quê? Porque o discernimento dele está afiado, está muito bem apurado e não está ligado a pessoalidade nenhuma. Então, ele tem condição de falar de alguma coisa ao alcance dele com uma certa isenção. Aí ele avança para o próximo tópico. Aqui sempre aquela coisa, né? Pode interromper a hora que quer. Você é aquilo que é sempre presente, que não é um aquilo, né? Que é você mesmo. Você é o que é sempre presente. O que? Você mesmo, consciência. Investigação do ser significa que você pensa constantemente sobre o que é permanente, o que é sempre presente e o que é constante. Então, é um modo de pensar direcionado, né? Ele não é um modo pipocado, onde a mente da pessoa, né, vai se refletir numa atenção fragmentada, se debruçando sobre uma miríade de objetos. Não é assim, né? Em qualquer objeto que ela se debruce, sobretudo, ela está focada no que é permanente naquela experiência. Nenhuma experiência ou estado mental, nenhum pensamento ou sentimento está sempre presente, né? Todos mudam.
Então, o que está sempre presente? A resposta é muito simples. Você. Você ser consciência. Tente descobrir um momento no qual você não existia. Pensa em você desde que você era uma criancinha, desde que quando você começou a se dar conta de você mesmo. Pense na sua experiência, um momento em que você não estava lá. Aí você vai dizer, quando eu desmaiei em tal momento X, Y, Z. Sim, você sabia que você estava apagado. Então você sabia que você estava lá, porém apagado. No meu sono profundo, é a mesma coisa do desmaio. Eu estou sempre aqui. Eu tanto sei que no meu sonho não apareceu nada. A minha mente, eu sei que a minha mente estava apagada. Então, não há um momento sequer na sua experiência onde você não esteja sempre presente. E no meu sonho, você é aquilo que projeta aquele mundo todo. Sem você, o seu sonho não existe. Então, a gente viu nos 3 estados, né? O da vigília, que é desde que você começa, desde pequeno, você começa a ter noção de você mesmo. Existe algum momento que você não esteja presente? Não, impossível. Senão não seria a experiência aparecendo para você. No seu sonho, não, senão não seria o sonho, o seu sonho aparecendo para você. E no sono profundo, não, senão você sequer saberia que você passou pelo sono profundo. Então você está sempre presente na sua experiência. E só você. O resto tudo muda. Tente descobrir um momento no qual você não existia. A gente acabou de fazer uma investigação muito rápida aqui, mostrando que, com base nos 3 estados, não há como, em qualquer época da sua vida, você não ter estado presente. Mesmo quando o corpo está dormindo e máquina não está lá, você está. É o que a gente falou. Está lá usufruindo do seu sono. Quando está sonhando, você é a luz que observa seu ego sonhador atuar no sonho. Quando percebe isso, você relaxa. Você sabe que nada pode tocá-lo. É uma grande descoberta. E é uma descoberta estranha também, por ser tão simples e tão óbvia e por você não ter reparado nela. Engraçado, né? É óbvio, mas é óbvio depois que é mostrado, né, para a gente. É, é muito estranho que isso não seja reparado de imediato. Eu só conseguiria explicar isso pelo programa egóico mesmo. Não tem outro modo. Um programa onde você é um fazedor, executor, né? O único modo. Por que você não percebeu? Porque não estava procurando por ela, exatamente. Como o ego, você está procurando por objetos, né? E não por ela. Você estava olhando para fora, para o mundo da experiência. Sua própria reação subjetiva à vida. E não para quem a experiência se apresenta. Só mesmo um programa que faça você crer que você é uma entidade desfrutadora e ou uma entidade fazedora é capaz de desviar tanto sua atenção de modo a fragmentá-la nesse monte de objetos e negligenciar o local, a fonte de onde essa atenção sai para se embaralhar com esses objetos todos. É muito impressionante isso. Isso aqui ninguém consegue explicar por que é assim, na verdade. Mas é como nos encontramos. Como, naturalmente, com o passar do tempo, o porquê não é tão interessante, né? Uma vez constatado o problema, o mais fundamental é o como. Como é que eu vou sair disso? O como é prático, mas, na verdade, o porquê muitas vezes ajuda a aquietar a mente também, né? Que nem o Tapovan falou para o Chimayananda, né? O Chimayananda perguntou para ele por que é que ele tinha que ficar aprendendo cosmogonia, né, védica. Aí o Tapovan disse, isso é bom porque isso dá uma aquietada na mente, né? A mente dá uma parada e isso, de uma certa forma, ajuda a estabilizar a mente e deixar ela mais permeável ao ensinamento. Conhecimento relativo e até mesmo absoluto é, na verdade, uma forma de ignorância. Conhecimento absoluto só é absoluto com referência ao que é relativo. Não consigo definir um sem o outro. Mas não há nada de relativo em nossa realidade não dual. Então, a ideia de conhecimento absoluto e relativo é, na verdade, uma forma de ignorância. Ele está até detonando aqui a noção que a gente tem do que seria o conhecimento absoluto de si mesmo, que é um termo que eu usei aqui em cima. Ele está dizendo que, no fundo,
falar de conhecimento absoluto é algo que não faz sentido, porque eu só poderia contrapor e compreender o conhecimento absoluto face ao relativo, né? E o conhecimento relativo é sempre ignorância, sempre, porque está sempre lidando com um monte de objetos, né, face a uma identidade confundida. Então, é uma forma de ignorância também. O conhecimento relativo, tomado como fundamental, só pode ser considerado assim pelo ser quando ele está tomado pela ignorância. Não há nada de relativo em nossa realidade não dual, né? A realidade é não dual. Essa experiência ordinária aqui é não dual, né? Ela lhe parece dual porque você está levando um golpe de Maia associado a uma função fazedora e executora, né? Usufrutadora. Aí parece que tem você atuando em cima de um monte de objetos, né? Já que a realidade é não dual, a ideia de conhecimento absoluto e relativo é, na verdade, uma forma de ignorância. Todavia, o absoluto em si, ou o conhecimento do ser, é absolutamente necessário se o indivíduo for se libertar de sua ignorância, ou seja, de sua noção de incompletude e separação. Quer dizer, o indivíduo aqui, ele está dizendo que a gente pode olhar o indivíduo sob o encanto de Maya Vidya. É um outro modo interessante de falar de indivíduo. Em vez de você se referir ao indivíduo como uma pessoa, né, é interessante fazer esse exercício. Você está andando na rua, olha aquilo ali tudo como ser tomado, né, pelo encanto de Maya e ignorância. É um bom modo de aprender a olhar para uma outra pessoa, que você olha como você mesmo. O fato dela ignorar o que ela é não retira dela o status absoluto de que ela é você. Isso vai mudar radicalmente o seu modo de lidar com as pessoas, né? Aqui, o resumo disso aqui tudo que o James está dizendo é que o Vedanta, que vai lhe apontar e lhe mostrar o conhecimento absoluto, só faz sentido onde há ignorância. As pessoas, às vezes, ficam chocadas com isso. Ah, mas o Vedanta, então, não é o conhecimento último? Não, o próprio Vedanta se define como meio de conhecimento. Né? Um meio de conhecimento só pode funcionar onde há ignorância. Onde não há ignorância, para que você vai precisar de um meio de conhecimento? Né? A maior parte das pessoas que acorda para a sua verdadeira natureza usando o meio de conhecimento, elas vão viver suas vidas normalmente. Você nem fica sabendo quem são elas, né? A rigor, olhando lá de fora, parece mais um ser humano comum. Afinal de contas, em Roma como os romanos, né? Como diziam os romanos. Aqui tem um outro aspecto que é muito importante disso aqui, né? O propósito da investigação do ser pode ser olhado de vários ângulos, mas esse ângulo que o James botou aqui é muito, mas muito interessante. É muito interessante olhar a experiência desse ângulo também, né? Se eu estou procurando resultados, eu estou dependendo da experiência. Mas se eu começo a investigar a experiência em si, o que acaba acontecendo? Eu objetivo a minha experiência em vez de ficar sendo carregado por ela, né? Então, essa investigação do ser, que Gnana Yoga é isso, a investigação, a gente chama isso, né? O que é a investigação do ser? É um outro nome para Gnana Yoga. O que o Gnana Yoga quer? Quer remover a sua dependência da experiência, quer eliminar o caráter de adição, né, que o ser tem quando ele está identificado com uma entidade executora, fazedora, usufrutadora. Ele está adicto à experiência. O propósito do Gnana Yoga é remoção de dependência da experiência. Ou seja, remoção da subjugação aos gunas. É um outro modo de falar isso aqui também. Né? Você está ou então do feitiço de Maya, Vidya. São todos modos de falar a mesma coisa. Onde você vê dependência da experiência, você pode aplicar todos esses nomes que a gente falou aqui, dá no mesmo. Repara que o Vedanta ele entra por vários ângulos, é aquilo que a gente comenta sempre e que foi tocado aqui pelo texto, né? Tem vários ângulos de investigação,
né, vários modos de que ele entra em Nietzsche para mostrar onde está tendo a ignorância, onde está tendo o vínculo. O conhecimento do ser, você saber que você é o ser, não cessa a experiência, né? Muito pelo contrário, você vive a experiência sabendo que ela é você mesmo, mas você não está limitado pela experiência. Não cessa a experiência, apenas dá fim à identificação com o experienciador. Aquele que quer obter resultados das experiências porque ele acha que ele é o fazedor das ações. Por isso é chamado moksha, libertação. Aí, libertação do fazedor experienciador e da experiência em si. Uma pessoa que não sabe o que é uma miragem irá atrás da água experienciada no deserto, supondo que ele ou ela esteja com sede. E quem nesse mundo não está sedento, faminto por experiências? Mas alguém que sabe o que é uma miragem não vai gastar tempo correndo atrás de uma experiência que não irá resolver o problema da sede. Repare que alguém que sabe que é uma miragem não quer dizer que não vai mais ver miragens, pelo contrário, né? Aonde as pessoas veem a miragem, ele vê também, mas ele sabe que não é real. É a diferença de uma história, né? De dois pilotos que estavam num avião sobrevoando o deserto, o avião deu pane e eles pularam. Um deles era um veterano daqueles voos no deserto e ele sabia em que locais havia propensão a ter miragem. O outro não sabia. Ambos viram a miragem. O que não sabia que era uma miragem quase morreu, né? E o outro é que, sabendo que é uma miragem, não perdeu seu tempo indo em direção à miragem e foi procurar socorro, né? E para poder salvar o outro. Então, o indivíduo continua vendo Maia, os efeitos de Maia. Ele só sabe que esses efeitos não têm realidade em si, né? A única realidade em si que ele vê é o iluminador da experiência e o iluminador da própria Maia, né? Ramana Maharishi dizia que Maia é um misterioso poder inerente ao ser, né? Essa é a única realidade. É que Jesus dizia, ó, olha, ele usava as mesmas palavras quase, ó, vós sois a luz do mundo. Vós sois aquele que ilumina o mundo. Vós sois aquele que ilumina a experiência. Vós sois aquele que ilumina a experiência e aquele que não está limitado pela experiência. Sem você não tem experiência. Sem experiência, você está sempre aí. Por isso, é importante que as pessoas entendam os valores relativos do conhecimento e da experiência. Isso tem que estar claro para quem está estudando Vedanta. O Vedanta não é absolutamente contra experiências místicas. Claro que não. O Vedanta apenas diz que há sempre outro fator envolvido e que o conhecimento desse fator é muito útil, se você quiser ser feliz. Que outro fator está envolvido? Você mesmo, né? Você basta você mesmo, você é autoluminoso. Você é a felicidade. Minha intenção ao escrever e falar desse tópico não é desencorajar a prática espiritual ou diminuir o valor da experiência mística, mas apenas chamar atenção para a questão da relação entre o que é experienciado e o que é conhecido, e aquele que conhece, tá? Aquele que conhece o que é experienciado e o que é conhecido. Essa é a relação que ele está chamando a atenção aqui. Qual é a relação entre aquele que conhece eu, consciência, e aquilo que é experienciado e aquilo que se torna conhecido na experiência? Que relação é essa? É que eu ilumino a experiência. A experiência depende de mim, mas eu não estou limitado pela experiência. Para que serve isso na prática, Alex? Para que você fica falando essa coisa? Para você olhar toda a experiência, sobretudo, entendendo que ela é iluminada por você. Uma analogia para facilitar enxergar isso, como é que primeiro eu olho isso, né? Uma boa analogia é olhar o mundo, né, do dia como um mundo onde a primeira coisa que eu estou vendo, na verdade, é a luz do dia, é luz.
As pessoas dizem, eu vejo árvores, eu vejo pessoas, eu vejo um carro, eu vejo um mapa, eu vejo um livro. Sim, mas, sobretudo, você vê luz. Antes de poder ver isso, você tem que estar vendo luz. É a luz que está revelando isso para os seus olhos. Do mesmo modo, quando você olha uma experiência, ou quando você foca num ponto daquela experiência, uma pessoa, uma roda de um carro, né, uma folha de uma árvore, você, antes de tudo, você traz a sua mente dizendo assim, essa experiência só está sendo possível porque eu sou a luz que ilumina toda a experiência. É um bom modo de olhar a vida ordinária. E isso não vai atrapalhar em nada a sua relação com essa vida ordinária conforme os padrões prescritos, né, pela sociedade e pela própria ilusão, né, em que a gente vive, pela própria realidade aparente em que a gente vive. É um bom modo de você olhar, você fica contemplando. Antes de tudo, eu estou vendo a minha própria luz, né, que sou eu. Eu me vejo iluminando essa experiência, que em última instância é você mesmo, né? Mas você não se define por ela. É sempre bom lembrar isso, né? O mundo relativo, ele é definido pela luz que você é, mas ele não te define. É um bom tópico para contemplação esse. O que eu vou fazer quando eu estou olhando qualquer coisa? Sobretudo, fica nisso, né? Isso vai mudar muito o modo de você enxergar as coisas e vai deixar você bem propício ao conhecimento direto, se é que ele já não ocorreu aí. Ou, né, a você ficar nesse conhecimento direto e não se perder aí nas projeções do Jiva, especialmente num ambiente onde essas projeções são tremendamente incentivadas, né? Bom, esse tópico aqui é um pouco maior. Aqui ele está falando exatamente o que a gente está comentando o tempo todo aqui. A consciência parece ser limitada pelos instrumentos da experiência. Não, nunca. Né? A experiência, os instrumentos da experiência jamais te limitam. Eles sim é que são limitados em sua existência pela sua luz. Ali vai comentar isso aqui, só que eu devo voltar no encontro seguinte. Agora ele voltou aos e-mails. Se eu sou consciência sem ação, e se a consciência está em toda parte, iluminando todas as coisas, por que minha consciência é limitada pelo que eu vejo e experiencio no meu campo imediato? Não, ela não é limitada. É porque o indivíduo ele está avaliando ele como consciência do ponto de vista de uma entidade experienciadora. Olha a delicadeza dessa pergunta, né? Ela é aparentemente limitada pelo instrumento da experiência, que é a entidade experienciadora. Então, se eu olhar o conhecimento do que eu sou através da entidade experienciadora, eu vou estar me limitando. Eu não vou estar me compreendendo como consciência, né? Uma pessoa diz para você, você é consciência ilimitada. E você diz, mas eu me vejo limitadamente. Aí você vê logo, você não compreendeu o que eu quis dizer. Eu digo que você é consciência ilimitada e você está avaliando o que eu estou te dizendo através da sua entidade experienciadora, que é limitada. Então, ela vai te dar uma visão limitada de você mesmo, devido aos próprios limites do sistema de experiência. Então, ela parece aparentemente limitada por causa do instrumento de experiência. Qual é o instrumento de experiência? É o corpo sutil, né? A entidade corpo-mente. A eletricidade é ilimitada no mundo, mas ela parece estar limitada pelo aparelho pelo qual ela passa. Ela parece ser calor quando passa por um aquecedor ou por alguma resistência. Parece luz quando passa por uma lâmpada. Parece som quando passa pelo rádio. Os três corpos, né, são chamados upadis, adjuntos limitantes, porque eles fazem com que a consciência pareça limitada, né? O seu corpo, né, físico, o corpo sutil e o corpo causal, né? Fazem com que a consciência pareça limitada. Por quê? Porque estamos acostumados a olhar tudo através desses corpos.
O apelo aqui é que isso saia. Por isso que o apelo é para que você saia da experiência, porque agora você vai dar um salto em direção ao conhecimento. Olhar através dos 3 corpos é ter o olhar do experienciador, é isso que ele está querendo dizer. Os 3 corpos fazem com que a consciência pareça limitada, porque elas fazem você enxergar você mesmo através da experiência, né? E, na verdade, a gente não vai nos enxergar através da experiência. Nós vamos estudar a experiência e ver que a experiência não está indicando essa limitação nossa. A limitação é dada apenas pelo instrumento de experiência. Quando a consciência se expressa através da Mary, você vê uma artista. Através de David Beckham, você vê um jogador de futebol, etc. Seria que a consciência quer se experienciar de algum modo, mas só pode fazer isso de maneira ilimitada? Né? Quer dizer, de maneira limitada? A consciência não tem desejos, então ela não quer se experienciar com coisa alguma, né? A consciência não tem desejos, portanto, não tem intenção de se expressar. Mas, graças à má ignorância, ela parece, tem que grifar essa palavra aí, tá, gente? Ela parece esquecer o que ou quem ela é, né? O que ou quem, porque a gente não tem como definir consciência. Então, ele disse, se você quiser chamar consciência de quem, é quem. Se você quiser chamar de quê, é quê. Aí fica ao seu gosto, tá? Ela parece esquecer o que ela é. Então, ela desenvolveu instrumentos, o corpo denso e sutil, para que ela possa se experienciar na realidade aparente. Tá? Então, é devido à ignorância. Né? Se for encontrar um motivo, é isso. Por que eu estou aqui? Por ignorância. Né? Mas você, como consciência, não tem desejo nenhum. O desejo aparece automaticamente quando você dá ignição, que nem se você tivesse dado a partida no motor. Quando você dá a partida no motor, é como se a consciência, iluminando o corpo sutil, desse partida no funcionamento do corpo sutil e, por extensão, do corpo físico. Né? Então, a gente fica por aqui, gente. Beleza? Eu vou marcar aqui. De repente, eu nem vejo esse tópico da outra vez. Mas a gente pode ler ele de novo, se for o caso. Então, hoje é dia 16. Fevereiro 16. Deixa eu ver onde a gente está. Oi, Alex. Opa, fala, Henrique, tudo bom? E aí? Tudo bem? Eu vejo, às vezes, né, eu acho que sempre, talvez, certamente, vejo na questão da linguagem, uma certa contradição quando se fala de que a consciência, como se acabou de falar, né, não tem desejo, certamente, né? A Aham, consciência, né, eu vejo claramente isso, né, um princípio. E, por outro lado, quando se fala que a consciência é experienciadora, aham. ou que a consciência, para poder se experienciar. Eu vejo uma contradição, eu não sei, repito, pode ser uma questão de expressão, né? Porque se a gente parte do princípio de que a consciência é inefável, incognoscível, um princípio que não está envolvido com absolutamente nada, né? Como a gente já sabe, né? É um princípio que permite que, né? Que ilumina. Então, asignar a essa consciência ou a esse princípio, chamar consciência também já é acho que já é um qualificativo, uma qualificação, né, dualista até, não sei, né, mas tudo bem, vamos chamar de consciência. Então, esse princípio que eu gosto, me parece para mim mais apropriado, esse princípio, asignar a ele o papel de experienciador, o papel de poder se experienciar, eu acho isso não condizem, né? Não faz sentido, não make sense. Não sei o que vocês acham. É o meio de conhecimento trabalhando na ignorância, né? Então, onde há
essas nuances de ignorância, o meio de conhecimento vai lá e expressa isso aí tudo, né? Até que o indivíduo tenha a visão final e perceba, na verdade, que o que ele está vendo é inexprimível. Essa que é a questão, né? Enquanto ele está tentando expressar alguma coisa sobre isso que ele é, né, mostra que ele está tomado de ignorância. Então, há vários modos de olhar a consciência de modo ignorante, né? Um deles é até dizer consciência. Lógico que isso é um viés pessoal, porque o Atmananda Menon usava consciência porque, para ele, era uma palavra que não tinha atributo nenhum. Mas, para outras pessoas, pode ter. Então, essas aparentes contradições, elas estão expressando o quê? A ignorância que está sendo trabalhada, né? O tipo de projeção que está sendo trabalhado. Uma vez que o conhecimento seja claro, ele é simplesmente inexprimível. Não tem nem separação de espírito e matéria, satya e mithya. É não dual mesmo, né? Não dá para expressar isso. Se pudesse ser expresso, os sábios expressariam, mas não tem como. Eu não tenho como expressar com palavras algo que é não dual. Eu só consigo expressar com palavras encadeamentos de sujeito e objeto. Então, o Vedanta ele está lidando. Como é que ele lida com esse sistema de sujeito-objeto? Ele vai lidar como se tudo isso fosse falso, né? O sujeito falando aí é falso, é uma projeção, e a ideia dele é falsa também. E ele vai entrar nessa projeção específica, né? Aí cada estudante tem a sua projeção específica e ele tem o antídoto para ela, né? O estudante então vê assim, então não tem cabimento falar isso, né? Porque como é que vai ser uma consciência? Como é que eu posso falar da consciência se eu estou dizendo que a realidade é não dual? Sim, na verdade não pode, né? Essa que é a verdade, não pode. Se está falando como um recurso didático, tudo bem. Se está falando achando que tem uma consciência em separado mesmo e um mundo manifesto, aí não, não é isso. O ensino ele não é para isso. O ensino ele está aí para cancelar essas ignorâncias, para cancelar essas camadas de sobreposição, essas camadas de entendimento enganoso. É assim que ele trabalha. Então, tudo que a gente está resolvendo aqui é ignorância. Qualquer coisa falada aqui é uma resolução de ignorância, né? Mesmo uma ignorância das mais sutis, né? Aquela que praticamente não é um erro, mas continua sendo um erro. Entendeu? O que você acha disso aí? Sim, claro, eu, pelo menos comigo, eu percebi isso tempo atrás, que ainda existia essa camada de eu sou consciência. Quando fui atrás disso, eu percebi. A pessoa Esse é nota uma outra isso. vez, eu percebi que era uma camada sutil, muito sutil. É, E que ainda persiste, né? Ainda um pouco, né? E aí percebi uhum. isso. Você não, bom, não sei o que foi, né? Se foi percepção, mas tudo bem. Então, não só por isso, né? Mas eu acho que Quê? é um condutor. Claro, é como se diz, né? Como se chama? Um condutor. Acho que a gente já falou isso, acho que o Arlindo falou isso, né? É um erro condutor. Exatamente, É um erro exatamente, condutor. É por, exatamente. é por isso que se chama de conhecimento indireto, né? O É, conhecimento indireto, na verdade, ele é um erro, mas ele é um erro muito melhor para a revelação do que os erros habituais que a gente tem, que são carregados de significado, né? A gente acaba ficando com erros muito sutis, né? Que aí não atrapalham mais como atrapalhava antes, né? Mas é e interessante. essa retirada dessa camada é complicada. Essa última camada é muito complicada porque Não, aí não é. ainda, ou seja, pelo menos para mim foi, é, um sentido de essa camada, já está sendo, ainda, né? No sentido porque ainda tem algo para se agarrar, né? Alguma coisa para se agarrar. É, Mas é. é um processo. Então, é, detectar pelo menos isso já é um passo, né? Isso, isso, detectar É, isso é a base da coisa, é o começo.
né? Detectar isso, até que fique claro mesmo assim, que não há nada como um objeto, um sujeito, não há nada separado de nada, não há uma categoria definindo a outra, ou por aposição, entendeu? Não tem nada disso. É uma realidade não dual, portanto, ela é inexprimível. E, portanto, ela não tem conflitos em si. Por isso que a pessoa vai ficando tão pacífica, né? Porque não tem conflito em si isso. Mas, como você falou, a detecção dessa camada é o passo, né? É a coisa que tem que ser feita, tem que detectar a camada mesmo. Como o Silvio falou mais embaixo, né? Eu estou detectando vássanas, né? Eu estou lidando com elas. É o passo é esse mesmo. Isso quer dizer que a pessoa, o Jiva, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está investigando como é que o corpo sutil dele funciona, que a base do Vedanta é essa, né? É onde a investigação ocorre no corpo sutil, né? Do Jiva. Ele investiga o mundo dele e contrapõe ao ensino. É isso que é feito o tempo todo. Correto? Ok. Beleza. Então é isso aí. Pergunta muito boa aí do Henrique, né? Essas delicadezas, né? Delicadezas de linguagem que a gente vai vendo no Vedanta, né? O cara diz, pô, o cara vai lá e diz que a consciência é experienciadora, aí depois ele diz que é uma testemunhadora. Aí, será que é certo dizer que tem consciência e que tem satya e que tem mitya? Né? O que são? À medida que a pessoa vai se aprimorando, ela vai entendendo que o Vedanta está trabalhando nas formações sutis que o corpo sutil dela está criando em termos de representação, de forma pensamento. É o modo como o mundo é pensado que está sendo reduzido a nada. Né? Aqueles conceitos todos vão sendo vistos apenas como conceitos. E algumas dessas camadas são muito sutis. Para o Henrique, a palavra consciência ela tem atributos. Né? Já para outros investigadores, a palavra consciência ela literalmente não tem atributo nenhum, ela é uma coisa inefável. Por isso que a investigação ela é levada a cabo por cada um, né? Por causa dessas nuances que tem de um corpo sutil pelo outro. Mas é bem bacana, é assim mesmo. O indivíduo ele se aprimora no sistema, né? Na investigação dele, ele vai entrando em contato com formas de pensamento muito sutis, muito delicadas, que ele está lidando aí no corpo sutil dele. E são essas formas sutis que constituem o que nós chamamos de ignorância. E o Vedanta vai lá o quê? Para cancelar essas ignorâncias. É assim que ele trabalha. Para cada enfoque, ele vai e apresenta uma coisa. Depois ele apresenta o contrário. Né? Até para impedir o indivíduo de agarrar isso, entendeu? De ficar se agarrando a alguma coisa. É que nem aquela história do Buda, né? Que eu fui falar sobre Deus, aí veio uma pessoa que era um profundo devoto, um credor de Deus, né? Cria muito, acreditava muito. Aí chegou para Buda e perguntou: Deus existe? Aí Buda disse não. Aí o cara saiu, né, transtornado. Aí chegou um ateu. Deus existe? Aí Buda disse claro. Aí veio outro que disse assim, chegou lá e disse assim, eu não sei bem se Deus existe ou não. E o Buda disse, é mais ou menos por aí. O que eles estão fazendo? Ele está trabalhando no sistema rígido de crença de cada um. Esse que são os obstáculos ao autoconhecimento, né? Os obstáculos são esses, é o modo como nós vimos o mundo, as descrições que damos do mundo. Esse é o obstáculo, isso constitui a ignorância. Então, o Buda, para cada um, falou sobre o mesmo assunto de um modo totalmente diferente, porque esse mesmo assunto, para cada um, na verdade, não era tratado da mesma forma. No Vedanta, é a mesma coisa. Cada dúvida dessa, cada um não trata da mesma forma que o outro. Então, por isso que vem tantos ângulos de visão, né, e muitos deles aparentemente contraditórios. Né? Dizer que uma consciência é não experienciadora é até uma contradição. Sim, é verdade. Não precisaria nem falar isso. Se tudo é consciência, então não teria uma experiência, né? É verdade, não tem uma experiência. Ou existe somente uma experiência.
assim como só tem a consciência, que é o que nem o Upanishad, né? É o um sem o segundo, é o um sem o outro. É até difícil definir isso, né? Eles preferem definir como um sem o segundo. Outros diriam é o um sem o outro. Cada um tem que meio que se responsabilizar por essas imagens que criou e encontrar no método os recursos para anulá-las, né? Para que elas sejam anuladas. É assim que o sistema trabalha. Essas são as ignorâncias que o sistema vai cancelando, né? É uma pergunta muito boa que ela mostra como o sistema funciona e, sobretudo, como a mente projetiva do Jiva trabalha, né? Criando categorias e categorias, né, de referência. É por aí mesmo, Henrique, é isso aí mesmo. Tem muito a ver com a pergunta do Silvio. É isso mesmo. É um esquadrinhamento de referências que a gente vai criando na mente, né? Muitas delas extremamente sutis e muitas vezes demoram a ser enxergadas, né? Mas é isso mesmo. Poucas perguntas, mas muito boas. Uma Poucas dica, colocações, mas muito boas, o Henrique, dê né? uma olhada em Adiaropa Apavada, a sobreposição e a retração depois, entendeu? Esses conceitos aí que você está tendo alguma questionamento a respeito. Então, como que é feito essa... Há uma concessão, né? Há uma sobreposição, depois retrai, depois retira. Isso, isso. Dá uma lida nisso, eu acho que vai te ajudar bastante. É, é isso aí. Cada hora você contrapõe uma coisa que você vai tirar depois. Por isso que o aluno faz isso conscientemente, né? Ele tem lá uma coisa, ele coloca outra para anular aquilo, aí ele tira tudo depois. É um meio, é um modo de operar do sistema. Eu nem conhecia esse nome que o Marcelo usou. Como é que é o nome, Marcelo? Adiaropa? Isso, Adiaropa Apavada. Depois eu te mando. Escreve para a gente aqui. Aqui no chat? Peraí. É, é legal isso, porque isso são modos de dizer como é que o Vedanta trabalha, como é que ele está trabalhando, né? Você vai justapondo categorias e elas vão se cancelando, até que, na verdade, não reste nada. Essa que é a ideia, né? Até que você não tenha, a sua mente não esteja mais agarrada a nada, né? Não esteja efetivamente agarrada a nada. Adiaropa, o quê? Colocar para todo mundo. Peraí, só um minuto. Everyone. Vai É, lá. vou até tirar uma foto com o celular disso. Isso. É o nome da coisa que eu estou tentando falar aqui. Funciona desse jeito. Agora, isso, o Henrique, isso é deliberado do aluno, sabe? Ele sabe o que ele está fazendo. O objetivo dele é cancelar a ignorância dele com o Vedanta. O resto não é um passo que ele possa dar, né? Mas esse cancelamento ele usa o método para fazer, né? Adiaropa Pavada. É isso aí mesmo. Muito bom, pessoal, muito bom. Ficou até um encontro bem técnico esse, né? Muito bom. Eu sugiro todo mundo ler em detalhe isso aqui. Aliás, eu vou começar falando, né? Falando no outro encontro sobre isso. Muito legal, Marcelo, você ter colocado isso aqui. Eu vou começar falando sobre isso. Como é que funciona o Vedanta? Como é que é a operacionalização dele? Por que ele trabalha desse jeito? É isso aí, pessoal. Mais alguma colocação? Então a gente vai encerrar, hein? Quando você quiser, Marcelo, pode ser? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnatya
Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a todo esse conhecimento, todo esse cancelador de ignorância, esse sistema maravilhoso, né? Esse propiciador da revelação, digamos assim, né? Do que nós somos. Falou, gente. Então, até a próxima.